Entrevista. Vamos falar sobre saúde, vamos conversar sobre essa questão do uso excessivo do celular. Duvido que não tenha uma pessoa que não acaba abusando, né, de muitas vezes utilizar o celular, mesmo que seja para entretenimento ou até mesmo para trabalho, mas às vezes é excessivo. Por isso nós vamos conversar com o ortopedista do Hospital Marcelino Champagnat, que está conosco, o Dr. Antônio Krieger. Tudo bem, doutor? Está me ouvindo bem? Vamos dar uma boa tarde. Ele está em chamada de vídeo conosco. Como é que vai o senhor? Tudo jóia. Olá, ouvintes. Tudo tranquilo. Bom som, boa imagem, que legal. Então, né, a gente fica analisando, né, doutor, que está no seu local de trabalho, acredito, né, até pela vestimenta de cirurgião, está tudo preparado aí, está trabalhando neste momento e nos atendendo aí. Esses reflexos do uso excessivo do celular, a questão de coluna, de postura também, né? Porque hoje a gente fica com o celular aqui, né? Vou pegar, tem um celular, mas o meu celular, eu tô vendo o senhor aqui. Com a cabeça para baixo, assim, às vezes chega uma dor aqui atrás, no pescoço, na coluna, né? Que mal que pode trazer para o ser humano? Então, isso é algo que chamou a atenção, o aumento da queixa de pacientes com dor na cervical, ou seja, dor no pescoço, nos consultórios médicos nos últimos anos. Um artigo americano até batizou essa dor em adultos jovens que não tem uma patologia, que não tem uma queixa por trás, uma alteração em exame de imagem. Eles chamam de Text Neck Syndrome, o síndrome do pescoço de texto, traduziram para o português como síndrome do pescoço digital, que é exatamente essa queixa de dor relacionada às pessoas que trabalham olhando para baixo, seja no notebook, ou seja usando o smartphone, mesmo por lazer. Muito tempo de flexão cervical começa a sobrecarregar as estruturas osteoligamentares da nossa coluna cervical, causando dor crônica. A pessoa tem uma dor cansada, essa é a queixa principal. Pode se originar na base ali do crânio e descer até a região do trapézio, dos ombros. Não tem um fator de desencadeante. Muitas vezes na hora de dormir a pessoa tem dor e não consegue relaxar. É uma queixa bastante frequente também. Uma dor persistente, constante. E isso nitidamente agravou ainda mais agora na pandemia. Com o home office, as pessoas, a mesa da sala de jantar acabou se tornando o escritório para muitas pessoas. Muita gente recebeu laptops, né, notebooks da sua empresa, que estavam acostumados a trabalhar com um desktop, com uma tela na altura dos olhos, olhando para o horizonte, passaram a trabalhar em casa com um notebook, que a tela fica mais baixa. E isso também contribuiu para o aumento da incidência aí desse quadro de dor. Pois é, doutor Antônio, mas e aí? Como é que a gente vai fazer, né? Porque o celular é automático, não tem como você botar o celular aqui na minha frente, pegar o notebook e levantar, que nem uma tela do computador, do PC da empresa. Às vezes você bota alguns livros, ergue um pouco mais, né? Fica aparelho, mas essa questão aí é mais complicada. Como é que faz? Então, a ideia não é proibir o uso de notebooks, smartphones, nada disso, porque isso é uma tecnologia que veio para ficar, faz parte do cotidiano de qualquer pessoa hoje, mas nós podemos atuar em algumas frentes para diminuir o risco de dor, de sobrecarga da coluna. Primeiro, a questão de ergonomia. Então, adaptar, por exemplo, a tela, se é um desktop, adaptar para que a tela fique na altura dos olhos. Quem trabalha com notebook, subir, por exemplo, botar livros em uma caixinha embaixo para que a altura suba do notebook, e aí use um teclado separado. Isso vai evitar que você fique nessa flexão do pescoço durante 6, 8 horas por dia. Smartphone é a mesma coisa, em vez de usar ele colado para que a gente fique olhando para baixo, tentar erguer um pouquinho ele. A gente não precisa, claro, ficar com ele na frente do rosto. A gente sabe que ninguém vai trabalhar assim, mas o mínimo que a gente levante ele e a gente usar mais os olhos para olhar para a tela e não o pescoço também ajuda. Por fim, a gente controlar a quantidade de horas de tela por dia. Isso desde as crianças, que tem aumentado a incidência de, por exemplo, miopia de alto grau. As crianças têm cada vez tido mais queixa de alteração oftalmológica, também pelo uso excessivo de tela. Mesmo os adultos, que têm agravado as questões de dor no pescoço, de presbiopia mais precoce, de miopia, pela quantidade de tela próxima ao nosso rosto.
Então, isso é uma orientação que vale para todas as idades. Além disso, né, doutor Antônio, né, a questão não só desse tipo de problema de coluna, né, problemas intestinais, neurológicos, com o uso excessivo do celular? Tudo é possível. Nosso corpo é uma máquina e quando algo está errado, ela vai se manifestar de formas mais distintas possíveis. Então, aumento de cefaleia, ou seja, de dor de cabeça, de enxaqueca, muita gente também tem se queixado, além dessas questões oftalmológicas. A questão de ficar horas a fio sentado na mesma posição tende a deixar o intestino mais preguiçoso, então pode levar a constipação para muita gente. A gente tem isso ao sedentarismo. E a gente teve uma contribuição muito grande durante a pandemia, pessoas pararam de se movimentar tanto, pararam de caminhar no parque. Isso tudo tem realmente levado a população a uma diminuição da movimentação do corpo. Né? O sedentarismo leva a sobrepeso, leva a intestino preguiçoso, aumenta o índice de artrose, aumenta a chance de você desenvolver pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, não só para prevenir a dor no pescoço, mas para promover saúde de forma geral, é fundamental que a população tenha essa conscientização de que deve se manter fisicamente ativa. A gente fica imaginando, né, essa nova geração celular, o futuro, né? Vão ter muitos problemas aí, de repente, se não tomar uma providência, um problema de saúde de uma maneira geral, problemas psicológicos, neurológicos, de coluna, intestinais, enfim, né? Preocupante. É isso aí. Por isso é fundamental a gente ter esses pilares. Então, da ergonomia, da postura e da prática regular de atividade física. Nós dizemos que são o tripé aí de proteção e de promoção de saúde, não só da coluna, mas do corpo todo. Que bacana. Muito obrigado pela atenção, pela reportagem, doutor Antônio Krieger, ortopedista do Hospital Marcelino de Champagnat. Um grande abraço ao senhor e até breve, até uma próxima.
Um prazer, um abraço a todos os ouvintes. Jornal